Eu queria compartilhar com você um trecho da palavra de Deus que está no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 em diante. Um texto muito conhecido, uma história que eu acredito que a maioria das pessoas que assistem esse vídeo conhecem bem. É a história do cego Bartimeu, um homem que teve a sua visão recuperada por Jesus. A Bíblia diz assim: então chegaram a Jericó, Jesus e os seus discípulos, no caso, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, gritava aquele homem: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Imediatamente os discípulos foram até ele e disseram: ânimo, levante-se, Jesus está chamando você. Aquele homem, lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus àquele cego. E o cego imediatamente respondeu: Mestre, eu quero ver, eu quero enxergar novamente. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Imediatamente Jesus mudou a história daquele homem. Inclusive a palavra imediatamente e a palavra logo tem dezenas de vezes no livro de Marcos. Marcos usa muito essa expressão imediatamente e logo, sabe? Ele vê a urgência e aqui acontece alguma coisa inesperada para aquele cego. Como foi o dia daquele homem? Quem sabe ele levantou cedo, ele foi para aquele lugar onde ele ficava ali com a capa dele, quem sabe pedindo esmola, quem sabe ele tinha uma família que dependia dele, quem sabe ele era um homem solitário, a gente não tem muita informação dele. Mas o que a história nos chama a atenção é que aquele homem teve um dia qualquer, um dia que seria um dia normal dele ir para aquele lugar, ficar ali, pedir as suas esmolas, voltar para sua casa, mas só que aquele dia a Bíblia diz que quem estava passando ali era Jesus de Nazaré. E Jesus muda a história daquele homem totalmente. A partir daquele dia, aquele homem viveria. A partir daquele dia, aquele homem enxergaria. A partir daquele dia, aquele homem teria vida. Porque eu creio de coração que aqui não foi só uma cura, mas foi salvação que alcançou a vida e a história daquele homem. Tem um psiquiatra suíço chamado Carl Jung. E Carl Jung, um companheiro de Freud, ele disse que o homem nasce original, mas o homem morre cópia. É uma teoria, uma percepção dele, dizendo que o homem nasce com uma certa pureza, que o homem nasce ainda numa situação onde ele vai se expor ao meio, e se expondo ao meio ele começa a simplesmente repetir, copiar as pessoas, aquilo que ele está vendo em torno disso. Por isso que ele fala a expressão: o homem nasce original e ele morre cópia. Queridos, eu não creio que ele, humanamente falando, esteja errado. Eu acho que faz sentido o que ele fala dentro do contexto, dentro do entendimento ali da psicologia, da psiquiatria. Mas eu queria que você percebesse uma coisa: o homem, quando encontra Jesus, a sua história é mudada. Eu acho que o homem, a partir do momento que ele começa a seguir os passos de Jesus, começa a buscar os seus ensinamentos da palavra de Deus, ele se torna cada dia mais semelhante a Deus. É um processo extraordinário, é um processo lindo de desenvolvimento e de crescimento. O homem buscando a Deus, o homem temente a Deus,
O homem que todos os dias na sua história, na sua vida, ele tem um alvo, o alvo dele é Cristo. Eu me torno original. Quando eu busco a minha essência, eu fui criado para viver em comunhão com Deus. Deus planejou o homem para viver. Isso é original para o homem. O que surge na vida do homem, o que o homem nasce com ele é o pecado. E o pecado destrói, o pecado afasta, o pecado faz com que o homem nasça e morra cego. Mas Cristo não, Cristo abre os olhos. Cristo é o alimento, Ele é o pão da vida, que muda a minha essência e muda a minha história. E eu creio de coração, eu creio de todo o coração que você, que está me ouvindo, precisa compreender isso. E quem sabe você ainda está cego. Pastor, eu não sou cego, eu enxergo bem. Eu estou falando da sua visão espiritual. Eu estou falando de você olhar e de fato entender, olhar e de fato enxergar. Olhar e os seus olhos são abertos por Deus. E o Deus que abre os seus olhos, que tira o tampão, o Espírito de Deus, que muda a sua consciência e o seu entendimento, faz de fato que você venha a provar e conhecer a vida. Nada é mais precioso no coração de um homem do que provar a Deus. Então, a cada dia, se levante e peça para Deus, abra os meus olhos, me faça entender e me faça viver esse dia de maneira que o meu dia, que a minha semana, que o ano que está começando, faça sentido. Desta forma, que o homem precisa procurar viver. E é assim que nós vamos continuar buscando a Deus de todo o nosso coração e gritando: Cristo, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.